Bem, continuando, antes de falar do cadastro ambiental rural, nós temos que falar aqui sobre os princípios constitucional, que está na nossa Constituição, promulgada em 1988, onde diz sobre o meio ambiente. No meio ambiente nós temos no artigo 225, onde diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. No parágrafo 3º diz que definirem todas as unidades de federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei. Quando eu digo alteração, supressão, da cobertura vegetal, por exemplo, da vegetação nativa de um imóvel rural. Então tem que ser obedecido à legislação. E essa legislação se refere ao licenciamento ambiental no Brasil, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. E no parágrafo 4º diz que exigir a forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. Ou seja, eu preciso de um estudo prévio de impacto ambiental. Então, para autorizar, dentro de um imóvel rural, uma atividade potencialmente degradadora, ou inserir um dano nesse meio ambiente, eu tenho que compensar. E para isso eu tenho que escrever um projeto, elaborar um projeto. E tem diversos projetos de licenciamento ambiental. Por exemplo, um EIA-RIMA, estudo de impacto ambiental ou um relatório de impacto sobre o meio ambiente. Ok? E continuando, sobre aqui os tipos de regularizações. Os tipos de regularizações. Nós temos a primeira, que é muito comum, a regularização fundiária. A regularização fundiária, nós vamos tratar aqui no nosso curso a respeito do imóvel rural. Lembrando que tem duas, tem a do imóvel rural e nós temos também a das áreas urbanas. Quando eu falo de imóvel rural, eu tenho primeiro que efetuar um estudo da situação fundiária. Então eu tenho aqui que verificar essa propriedade. Ela já possui um registro, uma matrícula aberta em cartório ou não? Essa pessoa não possui um documento, é uma área de posse. Primeira situação que eu tenho que verificar, a situação fundiária. Depois, essa área já foi medida? Ela já possui um georreferenciamento ou não? Se ela foi medida, utilize esse dado do georreferenciamento que foi feito. Se não foi medida, eu tenho que efetuar uma medição. E a medição a respeito do CAR, a melhor forma é conforme a lei do georreferenciamento, o que diz o INCRA. Precisão ali no máximo de 50 centímetros de um ponto. Eu posso trabalhar também de outras metodologias. Eu posso utilizar, por exemplo, para efeitos de regularização ambiental no CAR, com o GPS receptor de navegação, o famoso Garmin. Eu posso trabalhar, só que a precisão já não é tão boa, eu tenho em torno de 5 metros. Consigo trabalhar também, medir essa área de um imóvel rural com o GPS de mão de navegação. Ou eu tenho uma terceira forma, uma terceira metodologia, eu posso trabalhar também com imagens de satélite ou fotos aéreas. Eu tenho também uma outra qualidade dependendo da resolução espacial, tamanho desse pixel do imóvel. E também, para concluir esse processo de regularização fundiária, eu tenho que averbar esta área medida em cartório. Ou seja, se é uma área que eu possuo matrícula, já tenho registro, eu tenho que averbar esse georreferenciamento, essa medição que foi feita. E para isso, os confrontantes, os vizinhos. Então, nos casos de posse, certo? As pessoas entram na justiça ou via cartório, que hoje é o processo chamado de uso capião extrajudicial. E regularizam também essa área desde que todos os confrontantes concordem com essa medição que foi feita. Esse é o processo chamado de regularização fundiária de um imóvel rural, certo? Travou. Concluí que travou.
O celular não suporta não, o Moto G do mês não dá, não, tá bom, já eu falo muita coisa. E sobre o cadastro ambiental rural é a regularização ambiental, né? Era o antigo processo de averbação de reserva legal, que até maio de 2014 cessou no Brasil, o processo de regularização ambiental. Antes era feito via averbação de reserva legal, e essa averbação de reserva legal era feita de duas formas. Uma primeira forma que era feita primeiramente e diretamente no cartório de registro de imóveis, diretamente no processo antigo. A piada é também com a anuência do órgão ambiental, onde era feita também um profissional protocolava um projeto ali, junto ao órgão ambiental do Tocantins e Naturatins, Brasília e IBRAM, hoje aqui em Goiás é a CECIMA, um agrônomo ali, um profissional protocolava, o órgão ambiental anos após analisava, certo? Analisava esse projeto, certo? Depois ele autorizava ou não, ou reprovava, ou inseria pendência sobre esse projeto. E naquele local que a pessoa propôs a reserva legal para as porcentagens devidas, nós vamos ver mais à frente a respeito dessas porcentagens, certo? Autorizou naquele local, é averbado em cartório e registrado ali a área da reserva legal, que hoje, após mais de 2014 no Brasil inteiro, veio substituir pelo processo do cadastro ambiental rural. Então, todo o Brasil, após maio de 2014, é somente o cadastro ambiental rural. Ok? E também eu tenho os tipos de regularização ambiental. Eu tenho a do imóvel rural e tenho dos recursos naturais. Quando eu falo do imóvel rural, eu tenho aqui 8 tipos de regularização. Eu tenho primeiro da reserva legal. Como que eu vou regularizar essa reserva legal? Está totalmente preservada ou não? Se ela está parte degradada ou totalmente degradada, qual é a forma que eu vou regularizar o local dessa reserva legal? Na lei nós temos diversas formas, vamos ver mais adiante como que é feito a regularização da reserva legal. Depois, tem das áreas de preservação permanente, que hoje no Código Florestal do Brasil, a lei federal, são 15 tipos de APPs. O imóvel rural pode ter 15 tipos. Em alguns estados, alguns municípios, ainda tem mais alguns que foram instituídos. Além ainda que na própria lei federal nós temos também outros tipos que podem ser declarados pelo poder público, certo? A regularização das APPs. Paulo, mas no caso nosso lá são maioria pequenas propriedades. Lá não exige reserva legal ainda, né? Depende. Cuidado com essa informação que foi repassada equivocadamente. Ela é menos de 4 motos. Não, eu vou explicar essa situação. Que vale para Brasília, vale para Tocantins, mas não vale para Goiás e Minas. E também não é todo caso que é zero. Eu vou explicar isso porque é uma confusão que começou lá em 2013. Tinha citado uma dúvida, foi publicada a lei em 2012, em 2013 ficou naquela dúvida, faz ou não faz? Depois, em 2013, 2014, foi esclarecido essa questão, certo? Porque parte do Tocantins entra, não sei se ele entra inteiro na Amazônia Legal ou é só parte? É parte, isso nós vamos ver nos mapas, é parte. Porque lá tem 80-35, né? 80-35 Tocantins, certo? Meu celular aqui não aguenta não, tem que pegar um celular decente. Travou de uma forma que não dá pra... Ok? Então, das áreas de preservação permanente. Nós temos aqui 15 tipos, outras que podem ser declaradas pelo poder público, certo? E alguns estados, municípios têm regras mais específicas. Área de uso restrito foi criado no novo Código Florestal. São 2 tipos, tipo de área de uso restrito. Okay? São esses 2 tipos que foram introduzidos. Se existente, qualquer uma dessas informações tem que ser declaradas no mapa ali do Cadastro Ambiental Rural. Das outras áreas desmatadas irregularmente, é um tipo de regularização. Quem desmatou antes de 2008 e quem desmatou após? Hoje ainda está em vigência. Antes de 2008 está anistiado, entre aspas. Está perdoado.
Mas só lembrando que tem uma ação direta de inconstitucionalidade sendo julgada pelo Supremo e após essa decisão nós vamos saber se vai continuar essa anistia ou não, certo? Vai depender do STF, certo? E após 2008? Após 2008 não tem anistia. Desmatou após 2008, ou seja, de um imóvel de 100 hectares, 30 de vegetação nativa e 20 de área produtiva, vamos chamar aqui de área consolidada. Mas esses 80 hectares de vegetação nativa é hoje 2016 ou era lá em 2008, esses 80 hectares? Pode ser que hoje seja 70. E esses 10 desmatou, foi antes ou após 2008? Se foi após, ele não entra como área consolidada, certo? Se foi após. É um vazio, a área não mapeável no CAR para 26 unidades da federação, exceto São Paulo, que não tem essa interpretação. Só tem interpretação dentro de reserva legal e APP. Ok? Até agora não destravou o celular. Eu não sei se está ao vivo ou não. Está ali travado. Nós temos também aqui das áreas localizadas em unidade de conservação. São os parques, não só os parques, também unidades de estação ecológica, reservas, resex e vários outros tipos de unidade de conservação. A nível federal, a nível estadual, a nível municipal, também são áreas que devem ser regularizadas ambientalmente, além da regularização fundiária que eu já disse, que não é o foco do nosso curso, é o foco na regularização ambiental para efeitos do CAR. Como que essas pessoas que estão inseridas dentro desse parque irão regularizar? Mas nós vamos ver mais adiante esses tipos de regularizações. Das áreas protegidas. Conservação, finalidade ambiental das duas é a mesma coisa. Proteção, mas são conceitos similares, são conceitos próximos. Das áreas de assentamento, a reforma agrária também é outra forma de regularizar totalmente diferente de um imóvel rural particular. O assentamento, no decreto 8.235, foi instituída a forma que deve ser regularizado, quando é toda a gleba ou é para o lote. Pública, das áreas de utilidade pública, também é outro procedimento, são chamadas das áreas de servidão administrativa. Ok? Então aqui, falando sobre o histórico do CAR. Fecha ele, não destrava. Vai disponibilizar isso? Sim, eu vou disponibilizar. Tem algum problema gravar lá sua palestra? Não, estou transmitindo aqui. Tentando transmitir, né? Celular não deixa. Tentando aqui transmitir. Não tem problema não. Pode ficar à vontade, tá? Você instalou? QGIS? É. Já. Já tem aí. QGIS 2.16. O 14? Já tem outras versões anteriores, né? É poucas atualizações, né, que tem. Hoje nem